O arrependimento e a humildade são essenciais para a justificação e a reconciliação com Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Meus irmãos e minhas irmãs, logo de início, na liturgia de hoje, nós encontramos o texto da profecia de Oséias. Mais uma vez, o profeta nos traz uma palavra que provoca o nosso interior. E nós notamos que no contexto desta profecia, encontramos a imagem do orvalho, que não é apenas uma metáfora da suavidade e da penetrante presença de Deus em nossa humanidade, mas também de uma poderosa imagem da nossa inconstante capacidade de responder à fidelidade do seu amor. Este fenômeno natural da condensação noturna, que aparece na leitura de hoje, é usado pelo profeta para representar a nossa fragilidade diante de Deus. O que farei por ti, Efraim? O que farei por ti, Judá? O vosso amor é como uma nuvem da manhã, como o orvalho que desaparece ao amanhecer. Quando se refere ao que Deus quer para nós, o orvalho é um sinal de um bom presságio, a antecipação silenciosa de uma onda de bondade que quer fertilizar a seca da nossa terra. Mas quando se refere a nós, ele se torna símbolo da infidelidade que nos impede de seguir o caminho da fé plenamente, aceitando as consequências das bem-aventuranças em nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como o orvalho se dissipa quando o sol nasce e aquece a atmosfera, nós também, após os primeiros momentos fáceis, nós descobrimos nossa dificuldade em nos manter fiéis à revelação de Deus, especialmente quando somos chamados a renunciar a nossas expectativas e a morrer para nós mesmos, para seguir o Cristo como discípulos. Nos momentos em que nossa confiança e as nossas esperanças iniciais dos primeiros tempos precisam amadurecer em um desejo mais profundo de conhecer o amor de Deus, nós acabamos muitas vezes caindo na tentação do julgamento dos outros. A parábola dos dois homens no evangelho de hoje, estes que sobem para orar no templo, nos desafia sempre que caímos na presunção de sermos justos e nos sentimos no direito de desprezar os outros. A oração do fariseu é marcada no texto do evangelho pelo termo grego exouteneo, que significa desprezar. Apesar de começar com um gesto de gratidão, o fariseu está completamente centrado na comparação com os outros, com aqueles que à primeira vista parecem menos dignos de serem ouvidos. Ó Deus, te agradeço por não ser como os outros, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. São Lucas capítulo 18, versículo 11. O fariseu, ele despreza o publicano. Ele considera esse homem indigno. E essa atitude de desprezo é condenada por Jesus no evangelho de hoje. Ele enfatiza que os mais humildes são aqueles que realmente encontram favor diante de Deus. A atitude do publicano é totalmente diferente. Ele se coloca diante de Deus sem comparações com os outros e sem tentar aliviar sua própria fragilidade. Ao se reconhecer como pecador, ele faz uma oração capaz de tocar profundamente o coração do Pai e refletir a beleza do seu rosto misericordioso. Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. São Lucas capítulo 18, versículo 13. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia nos provoca com 2 formas que frequentemente nós ouvimos de pessoas que professam sua fé em Deus. A primeira é a de quem encara a fé como uma competição.
seja consigo mesmo, seja com os outros, sempre tentando provar que é melhor, tentando provar que é mais puro, mais justo. E por trás dessa abordagem religiosa, muitas vezes se esconde uma enorme arrogância espiritual. A segunda maneira de crer é perceber de forma realista a nossa fragilidade e entregá-la com confiança àquele que é capaz de nos amar exatamente em nossa miséria. Jesus elogia a humildade do publicano e nos ensina que, se quisermos viver uma verdadeira experiência de salvação, nós precisamos nos mantermos humildes. Ou seja, nós precisamos manter a humildade. Caso contrário, a fé se torna apenas uma maneira de colocar nosso ego no centro das coisas, ao invés de nos voltarmos para Deus e para o próximo. Afinal, onde o ego domina, não há espaço para o rosto do outro, nem para aquele que, para ser reconhecido, precisa que tiramos o olhar de nós mesmos. Meus caros irmãos e irmãs, nós chegamos quase à metade da Quaresma. É importante nos perguntarmos, é muito importante perguntarmos a nós mesmos com que sentimentos nós estamos nos dirigindo a Deus com mais intensidade. Nós estamos mais próximos da vida e da pobreza dos outros? Ou nós nos perdemos na presunção de nos acharmos melhores e mais justos que os outros? O que deve melhor nos mover não é a confiança no que fazemos, mas no que conseguimos esperar. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos feriu, mas Ele nos curará. Ele nos despedaçou, mas Ele nos curará. Depois de 2 dias, Ele nos dará a vida, e ao terceiro nos fará levantar, e viveremos a sua presença. Profeta Oséias, capítulo 6, versículos do 1 ao 2. A expressão vinde, voltemos ao Senhor, é demarcada pelo vocábulo hebraico shuf, que assinala o retornar ou voltar para Deus. Este verbo é central na teologia do profeta Oséias e está associado à ideia de arrependimento e retorno ao relacionamento com Deus. O verbo shuf implica uma mudança profunda de direção, tanto no sentido físico quanto espiritual. A ideia de voltar a Deus implica que o povo de Israel se afastou dele, mas agora é chamado a retornar com o coração contrito. Portanto, nós precisamos entender que Deus não deseja sacrifícios vazios. Ele deseja um coração contrito e disposto a ser curado. Mesmo que nos sintamos tão efêmeros como o orvalho, podemos nos consolar com a certeza de que a vinda do Senhor nos transformará, nos infundindo aquilo que ainda não somos e não temos. Meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que o profeta Oséias hoje nos fala no capítulo 6, versículo 3, atinge o nosso coração de maneira singular. O Senhor nos diz: apressemo-nos em conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a aurora. Virá a nós como a chuva de outono, como a chuva de primavera que fertilizará a terra. Em síntese, o evangelho de hoje está centrado nas figuras do fariseu e do publicano e nos ensina que a justiça diante de Deus não é a medida pela observância da lei, e não é medida pela observância da lei ou pela comparação com os outros, mas é medida pela humildade e o arrependimento genuíno. Se o publicano, embora considerado impuro pela sociedade, é justificado por sua humildade e sinceridade diante de Deus, nós precisamos reconhecer nossas fraquezas e nos voltarmos ao Senhor que tudo pode. A Quaresma é um tempo para examinar o coração e se afastar da tentação de se considerar superior aos outros. O remédio é sempre o arrependimento e a humildade.
E essas virtudes são essenciais para a justificação e a reconciliação com Deus. Um santo sábado para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.